Deixa eu mandar de novo, Pamela, que tá caindo. Oi, E agora? agora deu certo. Vamos lá? Agora vai. Agora vai. É assim mesmo, acontece. Problemas da modernidade, né? Verdade. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre documentação e a parte de análise de crédito para fazer o financiamento. Aí também vai entrar um pouquinho quais são as modalidades que a gente tem, quais são os clientes, né, que podem contratar isso aí. Mas antes de a gente começar, queria que vocês duas se apresentassem, né? São referências aqui no mercado de Petrolina, parte de avaliação. Já tem aí uns 10, 12 anos, né, Pamela? Atuando Isso. como correspondente bancário Caixa. Então, se apresente aí para o pessoal. Gente, assim, é um prazer, o convite de Davi, né? Eu e Fabrício, a gente fica muito lisonjeada. Davi é engenheiro credenciado da Caixa, tem muita experiência. Ele já escreveu, inclusive, a história dele no Instagram, no perfil. Eu cheguei depois, né? Fabrícia começou com Dona Lúcia, como correspondente, há acho que 12 anos, não é isso? Há uns 12 anos, e eu cheguei para integrar a equipe alguns anos depois. Eu acho que tem 7 anos que eu sou correspondente. E aí eu já peguei a fase boa. Fabrícia pode falar um pouquinho que ela pegou os períodos, o período arcaico da parte de correspondente da Caixa, que era bem sofrido. Hoje o pessoal fala que um processo demora, é porque quem fala isso não pegou o período de antes, né, Fabrícia? É verdade. Nessa época a gente trabalhava com iniciou com um processo manual, né, que era feito tudo à mão, encaminhado para a agência, para que a agência prospectasse, né, a proposta e pudesse contratar. Em seguida, a gente começou a encaminhar para Caruaru para poder ir para conformidade. Era 3 meses para finalizar, né? Uma proposta. E se tivesse uma inconformidade, era um problema. Não, você tem ideia, Davi, porque você pegou já o céu. Verdade. Mas para você ter ideia, a proposta, ela ia de malote, no malote do banco, demorava 8 dias para ir, 8 dias para voltar. E a gente conduzia, né? Assim, chegava, dizia para o cliente que era muito mais vantagem mandar o processo por Sedex, porque ia ser mais rápido. E aí os clientes faziam isso, eles aderiam a essa ideia que a gente sugeria, para poder ser um processo mais rápido. E mesmo assim, era um negócio bem sofrido. Hoje a gente está no céu e nem sabe. Sem contar que na época a gente só tinha 2 engenheiros, né? Que na época era só Evandro e Roberto. Então, para até a Garanhuns, né? Que a SR daqui era até Garanhuns. Então, era até essa região. Então, era um problema muito grande, porque eles terminavam também ficando muito cheios. Então, chegava para um engenheiro, o processo era 2 meses para poder me entregar um O laudo. laudo. Para um laudo, né? Para poder montar um dossiê, encaminhar para conformidade, o analista analisar e poder me dar a resposta para que a agência pudesse contratar. Mas vamos lá. Essa fase Bora. difícil passou, agora a gente está aqui para falar só de coisas boas, né? Com fé em Deus. Até porque a gente viu agora terminou um processo eleitoral, as pessoas também ficam um pouco receosas se deve ou não investir nos imóveis Sim, agora. Eu vou também dar algumas coisas que eu também falo de investimento. Também vou dar algumas dicas aqui ao sim. pessoal já no Sim. final da live sobre essa questão. Bom, mas deixa eu me apresentar também, que algumas pessoas que ainda não me conhecem, né? Meu nome é Davi, sou engenheiro há 17 anos, né? Já fiz obra do tamanho que vocês imaginarem por aí. Com a Caixa, com a parte de avaliação imobiliária e financiamento, eu já estou há 7 anos. Por coincidência, eu não sabia que Pâmela só tinha 7 anos. Foi coincidência, né? Já tenho 7 anos de Caixa já, né? Já estou aqui, já estou em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia, né? Essa parte do laudo é uma parte, teoricamente é um trabalho simples, mas se torna um pouco complexo porque você lida com sonho, com dinheiro, com velocidade. Hoje em dia não demora tanto como o Fabrício falou agora há pouco, né? Os engenheiros têm 7 dias para apresentar um laudo. Às vezes atrapalha um pouquinho porque o próprio sistema da Caixa não ajuda, mas é muito mais rápido do que tudo que as meninas relataram aí. Então, acho que em menos de 15 dias, se tiver tudo certinho, já estão assinando contrato aí e não tem tanta dor de cabeça. Não é mais ou menos isso? Isso. Pronto.
Vamos lá para o primeiro tópico. Agora que eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu vou dar vez quando eu vou dar uma escapada aqui para dar uma olhada. Vamos embora. Meninas, quem são os clientes que podem financiar com a Caixa? Quais são os tipos de clientes que podem adquirir o financiamento com a Caixa? Então, o cliente ele não pode ter restrição, né? Nem SPC, nem Serasa, nem Receita Federal. O cliente tem que ter renda comprovada, tá? Essa renda pode ser comprovada através de declaração de imposto de renda, contra-cheque, né? Tem algumas outras formas também que o cliente pode comprovar, mas que precisa de uma análise, tá? Do gerente. Então, quando tem essas outras formas, a gente gosta de incluir o gerente para que ele também possa analisar junto com a gente e o processo possa correr. Porque o que é que acontece? Essas rendas, elas precisam ser consultadas, analisadas, ter uma entrevista e quando o cliente for assinar o contrato, a coisa acontecer. Não adianta eu chegar e dizer assim, não, vamos comprovar com essa renda e simplesmente na hora da assinatura do contrato o gerente analisar e dizer não, você não pode, assim, não pode contratar com essa renda. Então a gente faz tudo atrelado um ao outro para poder a coisa acontecer. É porque assim, Davi, a gente tem a preocupação, como você disse aí no começo, né? Quando você fosse se apresentar, você disse que a gente lida com sonhos, né? E isso é a Exato. mais pura verdade. A gente sabe que hoje, no Brasil, eu não sei nos outros países, que a gente nunca parou para Uhum. ter esses dados, mas no Brasil, se você abrir a boca e perguntar ao brasileiro qual é o maior sonho da vida dele, ele vai dizer que é a casa própria. A grande Exato. maioria. Então, assim, a gente se preocupa lá no escritório em ter uma segurança no que diz respeito ao rendimento que o cliente apresenta, certo? Não é simplesmente ele chegar com um contra-cheque, não é simplesmente ele chegar com a declaração de imposto de renda, porque a gente sabe que a gente vai estar criando Uhum. uma expectativa, né? Para quem vende, para quem compra, para quem intermedia a negociação, que é o papel do corretor, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de analisar se a gente se sente inseguro, porque ninguém sabe de tudo. Se a gente se sente Sim. insegura, eu, Fabrícia, a gente submete aquela comprovação de renda a uma pessoa superior, capacitada, que possa dizer se acata ou se não acata aquele tipo de documento, né? Para que o processo comece e termine. Para que não tenha surpresa no decorrer do processo. Para que a gente não pegue um documento que na hora de assinar o contrato lá e o gerente pegue, que ele vai assinar lá como responsável daquela proposta, ele vire para a gente e diga, ó, não dá para assinar isso aqui, porque isso aqui é muito frágil e não tem como tocar esse Uhum. processo para frente. Então, a gente tem rendas, a gente costuma dizer assim, que você não sabe entrevistar o cliente, você não sabe se aquela renda é uma renda que a Caixa aceita, leva para a gente, passa o contato do cliente ou vai com o cliente lá no escritório e a gente vai saber fazer essa análise direitinho, porque até para evitar que você vire para um cliente em potencial e diga a ele, não, você não pode. Exatamente. Exato. A palavra não pode, ela é muito pesada, Uhum. tá? Muito forte para você chegar para outra pessoa e dizer, ó, você não pode. Uhum. Não, tem que analisar. Tem que analisar a circunstância, ver a renda daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tem um poder, né, de Uhum. renda, mas não comprovou, não declarou o imposto de renda, é um autônomo. Então a gente vai trabalhar essa questão, a gente vai fazer um relacionamento desse cliente com a Caixa Econômica para que, na hora da aprovação do crédito, esse cliente já tenha um histórico para que Uhum. a gente consiga a aprovação, entendeu? Ô, Tá. Davi, até porque é o Ah, seguinte, se não der naquele momento, ok, tudo bem, a gente não tem como fazer mágica, não é a gente, sim. é o sistema, é o banco, é o gerente, é muita gente que está ali envolvida. Mas, se a gente trabalhar com um planejamento, mesmo que agora não dê certo, mas na frente vai dar. Sim. Então, por isso que quando, inclusive, eu falei essa semana aqui no Instagram que quando existem as duas opções, você ir direto na agência bancária e tentar o financiamento direto com a agência ou falar com o correspondente bancário. Eu sempre indico para os meus clientes procurar o correspondente bancário. É um caminho mais rápido, mais fácil.
você tem um contato mais próximo com vocês também, que vão tentar esclarecer todas as dúvidas, tudo que precisa de documentação, de comprovação de renda. Vai facilitar esse relacionamento também com a agência, né? Você já vai tudo bem mastigadozinho, na hora você não vai ter que estar tendo muita discussão com o gerente, você só vai lá praticamente só para assinar o contrato. Então, esse caminho com o correspondente bancário foi outra coisa que facilitou muito, porque alguns anos atrás eu já financiei outros imóveis também, alguns anos atrás, lá em Maceió, quando eu morava, e não tinha essa parte da correspondência bancária, era direto com a agência, e isso prejudicava demais e também tornava o processo, além de todo esse trâmite que vocês falaram aí, de ir para Garanhuns ou para Caruaru, também tinha esse problema todo, que ficava tudo centralizado no gerente, e isso complicava muito, atrasava cada vez mais. Por exemplo, eu disse agora que deve demorar, em média, para assinatura de contrato, uns 15 dias. Antigamente, demorava entre 30 e 60 dias para poder assinar um contrato. Mesmo ó, lá em Maceió, que é tudo mais centralizado do que aqui, ainda demorava mais ou menos isso. Então, assim, o trabalho com correspondente é muito mais fácil hoje em dia para essa questão do financiamento, né? E eu queria até pegar esse gancho aí teu, e muita gente não sabe, tá? Para aproveitar para esclarecer o seguinte, que o correspondente, ele não é um concorrente do banco, tá? Ele é um Sim. braço fora da agência. Se você fizer o processo dentro da agência, você não tem nenhum tipo de valor diferenciado, não é mais barato e não é mais caro fazendo correspondente. Uhum. Pode até demorar mais. Isso, fazer no Exato. correspondente é exatamente como fazer na agência com relação aos custos. Com a diferença Sim. de que não tem as filas, a gente vai conseguir ter Exatamente. um atendimento mais personalizado para os clientes. Até Fica porque, Davi, sentadinho, né? Exatamente. até porque, Tem Davi, bombom. É. a, a ideia do banco criar o correspondente é exatamente para tirar o cliente de dentro lá do banco e poder diminuir Exato. filas, né? Para poder dar Uhum. comodidade ao cliente, entendeu? Então, a gente, quando o cliente chega lá no escritório, a gente abraça ele como um Uhum. parceiro da Caixa, né? Como se fosse um Uhum. funcionário, porque a gente está ali para fazer o mesmo trabalho, até porque a Sim. gente inicia pela simulação, em Uhum. seguida, aprovação de crédito, não, relacionamento, simulação, aprovação de crédito, abertura de ordem de serviço, análise processual, que a gente manda para a plataforma de análise. Em seguida, o cliente, a única coisa que o cliente vai fazer na agência é assinar o contrato. Então, a gente Sim. tem todo esse relacionamento, além da comodidade do cliente de poder, uma hora, dizer: não, Fabrícia, eu não consigo ir no horário de banco. Eu consigo ir 6 Uhum. horas da noite. E eu Sim. estar lá para atender o cliente, além do Uhum. sábado. Que o Sim. cliente não, mas durante a semana eu Também? não Exato. consigo. Então, a gente dizer: não se preocupe, no sábado a gente consegue. Né? Em quantas vezes eu e Pamela já viajou para Salvador para pegar uma assinatura de um contrato, porque a É. pessoa não poderia vir e a construtora disse que precisava daquela assinatura. Então, ele Uhum. pagou uma passagem para ela ir de avião, porque ou o correspondente pega a assinatura ou um funcionário da Caixa, né? Sim. E Uhum. aí a gente conversou com o gerente nesse dia e o gerente liberou que Pamela fosse para Salvador pegar a assinatura desse cliente, né? E voltar para que a gente pudesse concluir o processo, né? E o Então, que não é uma coisa fácil, não, viu, de que não é conseguir, uma porque coisa Não, fácil, e na para quem tem medo de verdade. avião é pior ainda. eu já tive uma casa minha que eu tive que esperar quase 30 dias a cliente voltar, porque a gerente não deixou eu levar para ela, viu? Mas aí entra a O credibilidade contrato. do correspondente. Exatamente. Muito bem. O relacionamento que a gente tem, né? Que a gente cria Uhum. com o Agência. gerente, então, com o gerente, com a agência, né? Então, eles confiam, eles sabem que pode confiar na gente e que se a gente Uhum. for lá é a mesma coisa de um funcionário estar indo pegar também essa assinatura. Sim. Pronto. Meninas, logo quando eu entrei aqui, teve uma pergunta que fizeram assim: MEI, pode financiar? Pode. Se tiver declarado imposto de renda, pode sim. Pode sim. Pronto. Essa Aí, foi uma das assim, perguntas quando que. é nesse caso, declaração de imposto de renda, a gente sempre solicita documentos complementares. Porque, assim, vamos lá. Vamos partir do princípio que a gente está no Brasil e que o brasileiro é brasileiro e ele quer sempre dar um jeitinho. Então, Uhum. não é só declarar o imposto de renda
tá? Entregar uma declaração, pagar o imposto e dizer que está tudo certo, porque não está. Precisa, sim, de documentos que vão fundamentar aquela declaração. Extrato bancário, notas fiscais que você vem emitir. Se você tem movimentação em maquininha, é ótimo também. Se a maquininha for na caixa, melhor ainda. Então, assim, poder pode, mas tem todos esses outros documentos que a gente solicita, que já é exigência da agência. Exato. Então, quem que pode financiar? Funcionário, carteira assinada, funcionário público, né? Autônomo, desde que tenha comprovação de renda através da declaração de imposto de renda, e o MEI também com essa declaração de imposto de renda também, e que a também com as declaração declarações extras, né? e que a declaração seja transmitida no prazo que a Caixa exige. Certo. E eles sempre dão uma tolerância. É muito Pronto, isso importante. aí é E bom. a questão, Davi, que o pessoal chega assim em agosto, aí diz, mas eu tenho renda e não declarei. Eu posso pedir a meu contador para poder declarar. Não, tem que estar Sim. dentro do prazo permitido, tá entendendo? Mesmo que você pague um DAF depois, mas tem que estar dentro do prazo, senão a Caixa Entendi. não vai aceitar. Caso você declarou dentro do prazo e você tenha mais renda e tenha como retificar, se declarou dentro do prazo, você pode sim retificar. Lembrando Certo. que Pamela falou que tudo é feito uma análise, né? Para poder saber se realmente aquela renda que você retificou, você tem como comprová-la. Tá. Outra pergunta. Eu posso juntar minha renda com outra pessoa para comprovar renda para financiamento? Então, você pode juntar renda com até 6 pessoas. Lembrando que todas as 6 são donas. E todas Sim. as 6 não podem ter restrição no CPF. Exatamente. Pronto. Todas elas vão ser analisadas. Pronto. É porque é bom, porque assim, além do financiamento, algumas pessoas usam também o financiamento da construção como investimento. Aí às vezes querem juntar outras pessoas para poder fazer isso e financiar o imóvel constante, né? Mesmo que não haja grau de parentesco, é possível sim unir renda com outro, compor renda com outra pessoa. Então eu posso juntar com familiar, com amigo, com aderente, com quem a gente quiser, a gente pode juntar Pode, desde que esteja todo mundo com o nome limpo, né? Pronto. E, pessoal, Exatamente. agora, vamos lá agora. Quais seriam as modalidades que a Caixa tem de financiamento para aquisição do imóvel próprio? financiamento de imóvel concluído, novo ou usado, aquisição de terreno e construção, aquisição de construção em terreno próprio. Existe também uma modalidade onde, se o seu imóvel ele é um imóvel quitado, está todo regularizado direitinho, ele está averbado na matrícula, existe uma linha de crédito chamada Crédito Real Fácil Caixa, que você dá o seu imóvel como garantia e pode tirar um recurso sem destinação específica, né? Pode viajar, pode fazer uma cirurgia estética, reforma no seu imóvel, o que você quiser. Tem financiamento de terreno também, só o terreno puro, financiamento de imóvel comercial. E agora a gente já está podendo fazer a novidade, que rufem os tambores, porque era uma pergunta que sempre acontecia, mas que a gente ficava triste em dar a resposta, que é financiamento de imóvel misto. O que é um imóvel misto? É um imóvel residencial e um imóvel comercial. Digamos, são salas comerciais embaixo e apartamentos em cima. Antes a Caixa não financiava, já está podendo. Sendo que esse imóvel ele vai se enquadrar 100% como um imóvel comercial. Tá. Inclusive já tem financiamento também para PJ, né? Ela é quase a mesma linha, só que para análise de crédito e para você conseguir o crédito é muito mais difícil, né? Você tem que ter um faturamento muito alto, né? Já estão negociando para a gente conseguir fazer as tratativas desse processo, mas por enquanto ainda é só na agência. Direto com o setor de PJ da agência. Entendi. Pamela e Fabrícia, quais são os documentos que a gente precisa para financiar o imóvel? Então, Fora a comprovação de renda, né? Tem mais alguns Do documentos. imóvel. se for imóvel novo, residencial Hum. novo, né? A gente vai precisar de
certidão de inteiro TU, negativa de ônus, ações reais, certidão negativa de IPTU, né, para comprovar que está sendo pago o IPTU, a ITSE, memorial descritivo, né, dizendo que tem naquela construção, Que a muitos RT, esquecem de colocar, né? muitos esquecem, a RT, não é, do engenheiro ou arquiteto, assinada tanto pelo arquiteto como pelo proponente, é isso. E o alvará? Alvará de construção, tá? Então, toda essa E o documentação ABITS. é Para imóvel É, novo também precisa do ABITS. É. precisa. precisa sim do ABITS. Então, vai precisar toda essa documentação para comprovar que o imóvel é novo. É isso na hora da abertura do serviço para imóvel novo, tá? Se for para construção, aí já é outra documentação, tá? Porque para a construção, a gente vai precisar que o engenheiro ele faça a análise da viabilidade do projeto que foi apresentado. Então, além desse documento, que é o projeto legal que a gente chama, né, que são as plantas, arquitetônico, né? Isso, Davi, arquitetônico e corte, É. a gente vai Arquitetônico, é o precisar. arquitetônico, a Caixa, que eu acho que é um erro, que deveria pedir mais alguns, mas ela pede apenas o arquitetônico com os cortes e fachada, né? E Pelo menos Eu acho é que o é que a por gente conta pede. completo, do. né? Sabe o que é que eu acho, Davi, particularmente? Eu acho que eles só pedem esse agora por conta do tamanho do arquivo. Porque a gente, quando vai incluir o arquivo lá no CIOP para abrir uma ordem de serviço, ele tem um tamanho. Então, se a Sim. gente, se for muito grande, for muita coisa, a gente não consegue incluir essa quantidade de processo, ou de projeto, não é isso? E além do projeto legal, né, quando é construção, a gente precisa também da PCI, que é a proposta de construção individual, que é o orçamento, né, que a gente chama de cronograma físico e financeiro da obra, que o povo se bate muito para preencher, né? Que a gente sempre diz que quando o pessoal pergunta, mas quem vai preencher isso, pelo amor de Deus? Meu engenheiro diz que não sabe. A gente costuma indicar, né, quem sabe, olha para mim que eu olho para ele, a gente costuma indicar quem sabe preencher, porque assim, no cronograma físico e financeiro da obra, a gente costuma dizer que é assim: se tiver tudo bonitinho e a PCI voltar com o laudo aprovado, né, de primeira, é excelente. Agora sim, se Sim. começa, vai, reprova, PEPT, e não sei o quê, e pede um documento e pede outro, é um negócio meio sem fim. É uma economia que não vale a pena. A gente sempre É. comenta isso aí lá no escritório, porque hoje em dia o nosso cargo-chefe é muito essa parte de construção. Tanto financiamento de construção em terreno próprio, como financiamento de terreno e construção, não é isso? E às Isso. vezes a pessoa não tem condição de pagar uma construtora. Diz, não, é porque eu estou fechando com a pessoa, mas eu estou perdido e eu preciso de alguém para fazer o preenchimento desse cronograma, né, que a gente chama de PCI, e eu não tenho ninguém. A gente sempre fala, olha, procura uma pessoa que realmente saiba trabalhar com caixa econômica, saiba lhe orientar nessa parte do cronograma físico, porque vai ser ali o principal documento para que sua obra consiga andar. Porque você tem que ter tudo dentro desse cronograma, não é verdade? Exato. Inclusive, É. sempre, Davi também faz outros trabalhos, né? Fora da caixa. E a gente sempre indica Davi para poder fazer essa parte de PCI, né, Davi? É. E os clientes ficam muito satisfeitos porque Davi, ele é uma referência em relação a essa questão de preenchimento. Obrigado, amigo. Não é, Davi? Não é porque eu Gente, estou na vocês não sua estão frente, entendendo. não. A gente tem que fazer um relato aqui. Mas eu tenho que fazer um relato. Eu tive um cliente que ele não tinha construtora e ele disse, ó, Fabrício, é muito apertado para poder fazer com construtora, eu estou fazendo com a pessoa, mas eu preciso de uma pessoa que preencha a parte de PCI junto com o meu engenheiro, porque ele não tinha tanta experiência. A gente indicou Davi fez o trabalho junto lá com o engenheiro dessa pessoa e a gente fez todo o processo. Quando chegou na mão do engenheiro credenciado, que Da pegou Caixa. da caixa, que chegou para pegar essa ordem, ele me ligou e disse assim, Fabrícia, quem foi que preencheu essa PCI? Porque
essa pessoa está de parabéns. Eu olhei, eu sou uma pessoa muito criteriosa e eu olhei de cabo a rabo, como diz o Matuto, É, tem um erro. Tá de parabéns, Eu nota falei, a 10. gente vai emoldurar ela e vai deixar lá no escritório, porque é um transtorno essa PCI. O povo querendo adivinhar e entrega a PCI no colo da gente e faz assim: meninas, por favor, confira se está tudo ok. Gente, são dados técnicos. Não Eu não tem sei o que como. é COT, eu não sei o que é SINAP, CUB. Esses nomes Senap aí, quem Cube. sabe é engenheiro, a gente não sabe. Eu vou olhar lá se o proponente está ok, se os dados da certidão de matrícula tá ok. Agora, percentual e valores em reais, esquece. Isso aí é Só com para quem um entende. engenheiro civil. É verdade. É. Valeu, né? Obrigado, né? Tem que trabalhar direitinho também, não é só cobrar também do outro lado de cá, não. Quando a gente chega para Verdade, fazer, é também tem que importante, fazer do é certo, né? importante. Ó, mas para quem chegou que não sabe o que é PCI, PCI é Proposta de Construção Individual, né? Ela substitui a antiga PFUI, que era muito mais Isso. complexa, tinha muito mais itens para preencher e criava muito mais transtorno do que a PCI. A PCI ainda dá mais trabalho, a meu ver. Hoje ainda dá muito erro e muito mais trabalho com o pessoal. Me desculpe a sinceridade, mas às vezes é meio que preguiça do pessoal preencher ela por completo, né? Porque assim, ela é muito intuitiva. Às vezes as pessoas deixam de colocar o e-mail, as coordenadas, e tá tudo lá. Se tá lá na PCI, é porque precisa ser colocado. E às vezes o cara para o processo que vai criar um transtorno tanto para o engenheiro que está analisando, como para o cliente, para vocês, correspondente bancário, porque não colocou um e-mail, o CPF, às vezes, do E cliente, ou atrasa todo o do... processo, né, Davi? Porque Exato. tem todo Ó, aquele transtorno que tá indo, tá voltando, né? É Exato, retrabalho, é exato. terrível. É Realmente. retrabalho, é terrível. Exato. Como credenciado, a gente tem alguns prazos quando sai as OS. Quando é análise só para liberação de curso, é uma semana, são 7 dias. E para avaliação de terreno, aquisição de terreno de construção ou construção em terreno próprio, são 15 dias corridos. Mas de vez em quando a gente faz em 2 dias, né, Pâmela? Aí, Menino, eu já assinei um tem, contrato em 4. Eu abri é, uma ordem de serviço e dei a sorte de que o engenheiro era de Petrolina, fez uhum, a vistoria, colocou lá no mesmo dia. No outro dia, o cliente mandou o dossiê, mandou para conformidade e com mais 2 dias estava assinando o contrato no banco. é, Negócio em tempo recorde, igual a caldo de cana. É ótimo. é. É bom para Então, todo assim, mundo. Gente, quando exato. acontece, é maravilha. Então, assim, e outra coisa que as pessoas, por exemplo, em casa pronta, o que é que eu, pelo menos como engenheiro credenciado, o que é que eu pego muito o pessoal esquecendo? A RT, que só está sem assinatura às vezes, né? O memorial descritivo, diversas vezes, o pessoal sabe que tem que colocar, né? E não coloca. Tá? Aqui em E não inclui. Petrolina, aqui em Tem Petrolina, a na verdade, também, né? e é isso que eu ia falar agora. A REAB de Petrolina é a única que exige, mas aí você tem que cumprir o que a REAB daqui exige, que é a planta aprovada com alvará de construção e a Isso, BITS. Entendeu? Então, assim, em isso. Petrolina, na verdade, não é Petrolina, é o raio todo que Petrolina atende, que vai até Salgueiro, se eu não me engano. A planta tem que estar aprovada junto com o alvará e a BITS. E para casa pronta, né? Para casa pronta. Em Juazeiro, por exemplo, que eu atendo na Bahia, já não precisa. Já não precisa colocar a planta, só precisa do alvará, do ABITS e do memorial descritivo e da certidão de inteiro É TO e porque a gente RT, né? entende que se tem que parar, o projeto está aprovado, né? Só que a Mas não justificativa, pode. é, só que a justificativa da Caixa é porque eles tiveram muito problema aqui em Petrolina no passado, não sei como é que fazia isso, eu também não tenho como entrar no mérito porque eu não participava disso, mas eles tinham problema que quando iam na prefeitura ou não batia a documentação, ou não batia a área de construção, ou dava alguma divergência e eles começaram a exigir, desde quando eu entrei, na verdade, há 7 anos, começaram a exigir do projeto aprovado. Então, eu fiz até um post esses dias aí, botei aqui uma cartilhazinha do pessoal, quais são os documentos que precisam, né? Tanto para imóvel pronto, como para aquisição de terreno e construção. Tem uma mudança também, acho que tem uns 15 dias, que a gente estava exigindo a parte do alvará de construção para aquisição de terreno e construção de terreno próprio. Não foi cancelado, está suspenso. Na verdade, ela tem uma prorrogação para até 90 dias para o cliente apresentar, né, o alvará de construção, que é para poder receber o primeiro recurso,
né? Que é aquela, normalmente as pessoas pedem aquela antecipação. Acho que nem com antecipação também, né, Pamela? Também acho que pede com a parte de Não, antecipação, né? na verdade é o seguinte, quando se tratava de aquisição de terreno e construção, estava começando a dificultar o processo, porque Uhum. está vendendo o terreno e quer receber logo. Então, se Sim. você parar para pensar que o cliente, quem está comprando o terreno, ele vai fazer projeto, aprovar projeto, emitir alvará, para só depois da Uhum. entrada da caixa, o cara desistiu de vender o terreno, É, entendeu? exato. E o cara tá lá, e o projeto tá lá, ligado àquele terreno. Então, assim, começou a ter esse problema e a nossa esteira ela já não estava mais fluindo com tanta frequência, com tanta agilidade, Uhum. justamente por isso, né? E aí eles fizeram essa excepcionação com relação à aquisição de terreno e construção, principalmente, né? Uhum. Justamente para evitar que esse cliente que está fazendo a aquisição do terreno não ficasse prejudicado, né? É tanto que lá no sistema que a gente manipula, que a gente mexe o CIOP, ele Uhum. tem um lugar onde a gente coloca se se trata-se de uma proposta com projeto aprovado e alvará ou não. Tá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Todo mundo consegue puxar aqueles 20% de antecipação na hora que assina o contrato ou tem algum limite para poder fazer isso? Não, aí, nesse caso, a pessoa que vai usar FGTS, ela precisa escolher se vai usar o FGTS ou se vai usar os 20%, tá? Uhum. Normalmente, a gente aconselha que o cliente use os 20%, tá? Uhum. Conclua o processo de construção. Depois que tirar o habite, né? Aí o cliente pode usar o seu FGTS para amortizar a prestação, entendeu? Uhum. Deixa eu tirar uma dúvida que já me perguntaram aqui, eu ia responder, mas eu deixei para a gente falar aqui na live. Quando o cliente financia o imóvel, vamos dizer, um imóvel de R$ 1 milhão, por exemplo, ele vai fazer aquisição de terreno e construção. A gente sabe que a Caixa não, teoricamente, a Caixa não financia 100% do imóvel, né? Ou da construção ou até do imóvel pronto. Mas vamos partir para a parte de aquisição de terreno e construção, né? Como é que a Caixa paga esses 80%? Ela paga todo o terreno e depois tira 80% do saldo ou ela desconta já os 80%? Eu deixei para vocês responderem. Eu sei a resposta, mas eu deixei para vocês responderem aqui na live. Vamos lá. Com relação à aquisição de terreno e construção, geralmente há uma necessidade maior do cliente que haja logo de uma vez a quitação do saldo devedor ou do valor integral do terreno, tá? E aí Uhum, isso vai depender muito do valor que o terreno foi avaliado. Porque, por exemplo, mesmo que o terreno tenha sido avaliado por 240 mil, também não financia 100%. Então, você tem que direcionar no sistema o valor para pagar o terreno e o valor da construção. Então, uhum, geralmente, né, pelo menos com a gente, em 100% dos casos, os clientes pedem para que haja logo a quitação do terreno. E aí, uhum, o valor restante, né, que foi contratado para o financiamento, se tiver 20%, ele vai receber os 20%. Se não tiver, ele vai receber conforme o que está previsto no cronograma, de acordo com cada medição que o responsável técnico incluiu lá, certo? uhum, Agora, a gente precisa ter muito cuidado com a informação que a gente passa, tá? Que a gente já até conversou sobre isso, eu e Davi, há uhum, uns dias atrás, que existe na modalidade de construção em terreno próprio, existe a possibilidade de o cliente conseguir financiar até 100% do cronograma, tá? Mas a gente precisa dar essa informação para o cliente com muita responsabilidade. Primeira coisa, a gente não pode garantir que o engenheiro credenciado à Caixa vai avaliar como a gente quer, certo? exato. E ele tem parâmetros, ele tem documentos que respaldam aquilo ali para ele fazer cálculo. Não é simplesmente da cabeça do engenheiro da Caixa. Não é porque ele é bonzinho ou é porque ele é ruinzinho. Ele tem Uhum, documentos que ele precisa seguir com normas técnicas. E a segunda coisa também é com relação à capacidade de financiamento do cliente. Tá? A gente já pegou declarações de imposto de renda, contra-cheques, com valores enormes de comprovação de renda, mas de clientes também que tinham
enormes compromissos financeiros. Então, não dá para a gente fazer essa análise a olho nu. Precisa passar, de fato, pelo sistema. A gente faz uma análise superficial e diz ao cliente, olha, a gente nem garante valor de avaliação de engenharia, tá? E até porque a gente não conhece o imóvel, né? A gente não vai até o imóvel para fazer essa análise. E a gente também não garante que vai aprovar. Porque quando a gente faz uma simulação, o nome já está dizendo, é uma simulação. Ele não diz dados reais. Ele simula um cenário, um possível cenário de aprovação. Né? Aí, às vezes, o cliente tem um financiamento de um carro, não disse a gente. Às vezes, é um cliente que gosta de cartão de crédito e não disse a gente. Então, isso aí vai impactar diretamente. Mas, se tudo for lindo e maravilhoso, né, o engenheiro conseguir aprovar como está no orçamento, o valor do terreno, ele pode entrar como parte de garantia do financiamento e o cliente pode chegar a financiar até 100% do que está no cronograma. Mas isso não é uma coisa que a gente garante que vai acontecer. Aí precisa andar junto. A avaliação, como também a capacidade de financiamento do cliente. Sim. No meu caso lá, na casa do Bonavita, que a gente financiou, que eu fiz com vocês o processo, ela foi financiada 100% por conta da minha capacidade de crédito e porque o terreno era meu. Então a construção está sendo 100% financiada. Também porque o engenheiro que avaliou da Caixa, ele fez uma boa avaliação, né? Ele concordou com os valores que estavam lá previstos na PCI e isso possibilitou que você conseguisse financiar 100%, porque o terreno entrou como parte de garantia do seu financiamento. É um terreno próprio, nesse caso. Exato. Só para dar uma dica ao pessoal aqui, ó. O que é que acontece às vezes quando você vai fazer o processo ou aquisição de terreno, construção ou construção de terreno próprio? Você tem que se basear no seguinte: o valor que a gente vai fazer a avaliação é uma projeção de como se a casa pronta estivesse. A gente está visualizando a casa lá na frente como se ela estivesse pronta em cima daquelas informações que vocês colocam na PCI. Se a PCI é falha, vem faltando informação, só vai prejudicar você e o seu processo, certo? E tem uma diferença muito grande. A minha projeção para como ela estivesse pronta é diferente do que você coloca na PCI. A PCI você está colocando os preços para a execução da obra. Eu não posso colocar, por exemplo, que eu vou construir uma casa com R$6.000 no metro quadrado, né? Então, porque senão você teria um valor exorbitante que no final sua casa daria próximo de R$10.000 no metro quadrado. Entendeu? Quando a gente tem um Sinap e um CUB que fala que para casas de médio padrão até R$2.500, aí você tem que considerar algumas coisas, que um tempo depois eu vou mostrando aqui ao pessoal, que o CUB, nem o Sinap consideram nesses itens, né? Por exemplo, tipo de fundação, projeto, BDI, essas outras coisas que a gente vai ter que acrescentar, mas a média hoje é de R$2.500 o metro quadrado previsto no CUB e no Sinap. Para casa de alto padrão já chega perto de 3. Então, vamos botar que você bota um BDI aí, uns R$3.000, R$4.000 no máximo para a casa de alto padrão. Então, quando o pessoal às vezes vem com a casa de R$6.000, R$7.000 no metro quadrado, ela foge de uma avaliação exatamente por conta disso. E isso prejudica. Porque o engenheiro está querendo, o cliente não tem que pagar às vezes os 20%, né? Tem todo um jogo por trás também que o pessoal utiliza para... Que não é errado, tá? Isso não é ilegal, diga-se de passagem. Isso é um facilitador para o cliente também. Não tá, o que eu estou falando aqui não tem nada de ilegal, mas às vezes prejudica porque quando pega um engenheiro que vai e faz a avaliação, que está indo lá, que conhece, por exemplo, para avaliação a gente precisa saber localização, orientação solar, se é esquina, se é meio de quadra, a localização, o padrão de acabamento, como é a construção, não precisa de estado de conservação, área construída, área de terreno. Então são diversos fatores que vão influenciando até a quantidade de coisas que o condomínio tem naquele momento, influencia também na avaliação. Por exemplo, o Encontro das Águas aqui em Petrolina, acho que é o Encontro das Águas, né? Que é ali perto da Coab, né? Ele acho que se não me engano, ele tem até cinema. A localização dele não é tão boa, mas ele tem uma infraestrutura dentro dele fantástica, o condomínio, né? E que é um pouco melhor do que o Bonavita, por exemplo. A infraestrutura dele é melhor do que o do Bonavita, apesar que o Bonavita tem tudo. Né? Tem tudo. Gente, o povo, ele não fica com raiva, não, mas eu acho, inclusive, essa parte de infraestrutura do Encontro das Águas, né? superior à do Alphaville. Mas, assim, de tem. fato, como você disse, a localização não contribui muito, né? Exato. Eu acho que é por isso que ele também não deslanchou, a meu ver, né? Ele não deslanchou tanto assim mas ainda a gente teve muitos financiamentos de construção lá.
Eu acho muito. que Ele aqui também não é um condomínio que tem tantos lotes, né? eu Ele acho é que menor, né? ele está começando a deslanchar também, porque está fazendo muita coisinha que está saindo para lá, e casas muito boas, viu? É, o padrão da construção lá é de alto padrão. É, É alto são, padrão lá também? Alto padrão. são casas de alto padrão e, assim, áreas construídas grandes, acabamento muito bom, assim, tem surpreendido, inclusive. O condomínio é muito. Eu conheço todos os condomínios de Petrolina, né? Por conta dessa parte dessas avaliações, né? Então, a infraestrutura dele realmente, ele tem uma piscina muito bonita lá. Tem a parte de recepção, entrada lá que o pessoal faz a parte do Tira, espaço e comum, né? ó, a propaganda é de graça É, pro Encontro das Águas. Emanuel foi vai ter que enquanto me das pagar águas. a royalties por isso. E a mim também, eu não vou cobrar ele, viu? É, você Não, eu também sabia, quero receber, não é só vocês não. você sabia que eles fizeram um túnel subterrâneo que dá acesso à piscina. Caso haja algum tipo de vazamento, o Eu entrei serviço lá, Pamela. de reparos é feito todo por dentro. Todo embaixo, exato. Isso, A infraestrutura do condomínio é uma das melhores, se não a melhor. Até isso, tem condomínio mais próximo aqui na Orla que não tem nem essa infraestrutura que eles têm lá, não. Né? exatamente. Enfim, deixa eu puxar aqui de novo. Vá, continue. Deixa eu puxar aqui. Documentação, a gente já falou de documentação. Eu queria saber com a engenharia da Caixa. Qual é a maior dificuldade que vocês têm com relação ao engenheiro? Eu sei que às vezes tem um engenheiro mais chato, né? Tem a parte da documentação, mas qual é o maior problema que vocês terminam tendo assim com esse questão desse fluxo, né? Quando vem para sai da avaliação de crédito, que o cliente apresenta para vocês o projeto ou a documentação da casa pronta para depois chegar na parte de avaliação e assinatura de contrato. Se for nessa parte de construção, né, de Uhum. financiamento de terreno de construção ou construção em terreno próprio, é essa parte de PCI, né, a dificuldade maior, porque as pessoas desconhecem muito ainda o documento, entendeu? O preenchimento do documento. Para imóvel novo, é a parte de alguma coisa relacionada à casa. Por exemplo, a área de serviço precisa ser coberta. Algumas pessoas insistem em não cobrir, entendeu? Então, a gente tem muito problema em casa pronta em relacionada a isso, entendeu? Uhum. Acho que no Fabrícia está geral é isso medicada. mesmo, né? Fabrícia tomou chá e ela está medicada. Ela não está querendo dizer tudo, mas eu vou dizer. Porque é Pode sofrimento, dizer. viu? Vou. Tem engenheiro que não atende. É bom falar porque assim, Pamela, às vezes até o construtor que tem construtor que está vendo essa live aqui, que eu vi alguns entrando, tem correspondente bancário também que está entrando aqui, está vendo. E às vezes é bom falar porque tem uma sequência também, porque não só É é a a questão dor do da povo engenharia. também. É todo mundo, né? Vem todo mundo, vem Na na sequência realidade, toda que a gente também tem que seguir a regra, né? A eu parte falei a técnica. parte Eu vou falar técnica, da né? parte sofrida. Aí, assim, Falando da parte sofrida. é assim, alguma coisa que é tão pequena e a gente precisa só de uma ligação para que Uhum. consiga resolver o processo. Aí vai entrar a Pamela agora. Pronto, aí o anjinho falou, agora o cãozinho vai dizer. Tem engenheiro que não atende telefone, tem engenheiro que não responde o WhatsApp. Porque assim, a gente lá no escritório adotou a seguinte, o andamento do processo, né? A gente abre a ordem de serviço e de imediato, quando a gente Uhum. locação, a gente já entra em contato com o engenheiro. Oi, fulano, eu sou fulana, Sim. tem convocação. Às vezes a OS nem chega, né? Tem uma convocação. A gente sabe que ele recebeu, tá? Mas a gente fala. Tem uma convocação X, que é para vocês. A gente queria saber qual a previsão de vir a Petrolina, fazer a vistoria do imóvel e tananana. Ok. Muitos dão um retorno. Uma pequena quantidade, não. Eles não respondem o WhatsApp, eles não atendem o telefone, a gente manda e-mail, não tem retorno. E aí eles só começam a responder quando a gente manda um e-mail com cópia para GEAB, né? Que aí já é apelando, pedindo socorro porque o povo não dá Mas retorno quando chega essa etapa é quando já passa do do prazo, que a prazo. gente não tem um retorno, o Aí cliente cobra, o vendedor cobra, né? Então a gente já começa a apelar também. tem engenheiro que só coloca o laudo, tipo, meia-noite do último dia do prazo dele, para matar a gente do coração, sabe? Porque assim, o processo já é tão demorado para construir,
para documentar que quando chega na nossa mão, que é a parte da caixa, a gente quer tirar a diferença dessa demora, né? Então, assim, a gente entende que o Depois eu vou corretor fazer o do advogado do diabo, viu? do diabo. A gente entende que o corretor quer receber a comissão, a gente entende que o cliente quer receber a casa, a gente entende que o vendedor quer receber o dinheiro que está investido, né? Então, assim, para a gente, quanto mais rápido a proposta correr, melhor. Aí o que acontece? Tem engenheiro que nem responde nem nada. Né? Custava nada, poxa, dizer a gente, olha, eu fui lá na casa, tá sem o Petrolina PE em um documento, ou tá Petrolina e não tá barra PE. Ajusta lá que a gente conclui o É laudo. exagero, né? O barra PE também é Não, é exagero, né? verdade. Já teve laudo negado Já porque teve. estava faltando PE, Só entendeu? faltava. Tava gente que preencheu a RT, colocou só Petrolina. Ficou faltando barra PE. Aí foi reprovado por conta do barra PE, que não estava completo. Mas a RT não é de Pernambuco? É, Pois é. E não tá lá Petrolina, e Petrolina não é Pernambuco, oh, meu Deus, vamos facilitar as coisas, mas não. Aí bota uma PEP, ou então já nega o laudo de uma vez, né? E Tem aí é certas um coisas que são transtorno. desnecessárias, né? Pois é, aí tem que abrir revisão de laudo, é. não sei o que, não sei o que. Mas além disso, ainda tem um outro problema com relação à vistoria, que é quando, assim, que eu não tô aqui para julgar, não, tá, minha gente? Mas a gente tem que falar, porque, né, o povo quer saber. Tem Uhum. muitos engenheiros de caixa que são credenciados e não são de Petrolina, né? Então, eles não entendem que o mercado de Petrolina É é um diferente. mercado É diferenciado. diferente. É. Que o Petrolina mercado é diferente em todo imobiliário lugar, gente. é extremamente aquecido. Aí quer comparar com o mercado lá em João Pessoa, que é onde ele reside. Né? Ah, não, mas fulano está comprando Uhum. uma casa na praia. Meu filho, a casa de fulano na beira da praia não é o mesmo preço da casa de Cicrano em Petrolina na beira da Não, Não orla. precisa, não precisa, na hora não precisa nem ir muito Petrolina. longe, Pamela. É só atravessar a ponte. Exatamente. Então, isso é uma coisa também que dificulta. Aí a gente tem que ligar e pedir revisão de laudo, porque o valor ficou fora. Enfim, Uhum. é isso. Você perguntou e eu respondi. Tá, não, mas foi bom. Mas deixa eu fazer agora um pouquinho o papel do advogado do diabo, né? Tem algumas justificativas, às vezes, né? Às vezes acontece muito, Pamela. Do mesmo jeito que você tem uma boa tratativa, por exemplo, você tem comigo. Você já sabe que comigo você já teve uma vez, você já me ligou e eu fui meio chato com você. Eu disse, tá aperreando demais e vamos parar um pouquinho, né? Por quê? Porque eu Tá. recebo ligação, aí eu recebo ligação, eu já recebi ligação de madrugada, eu já recebi ligação, mensagem de WhatsApp, tá entendendo? A pessoa, eu tá acordado, por exemplo, com o Malu dando trabalho para dormir aqui, eu tá com o Malu e a pessoa o tempo todo, isso foi agora recente, viu? Tem uns 15 dias, é, que não era para a pessoa me ligando e mandando mensagem 11 horas da noite, para saber É. quando é que eu ia fazer a avaliação. Então, assim, não tem a justificativa, tem às vezes a encheção de saco. Nenhum credenciado é totalmente vinculado à caixa. Então a gente trabalha, tanto que a gente só ganha pelo que a gente produz, né? Então muitos têm outras, assim como eu, acho que todos eles têm outras atividades que fazem e vão encaixando as atividades da caixa no andamento do seu dia a dia. Em alguns casos eu entendo essa questão do cara botar para o final do dia. Eu sou um cara que eu não gosto de trabalhar de noite, por exemplo, né? Mas eu, às vezes, me pego aqui fazendo laudo à noite, às vezes eu até posto brincando aqui, finalizando. Será que o sistema vai deixar eu trabalhar hoje? Porque eu termino encaixando isso durante o dia, né? Então isso termina trabalhando. Eu acho que, às vezes, falta também uma questão dos dois lados, agência, correspondente e credenciado, até um consenso, sabe? Às vezes o cliente está muito ansioso pela casa, essa parte da agência com o correspondente bancário tem que saber mediar um pouquinho mais. Por exemplo, Não não perder, levar para o extremo, né? não perder a noção também, né, Davi? Porque, pelo amor de Deus, Imagina, eu tô lhe dando um exemplo real. Eu estava 11 horas da noite com o Malu e recebendo ligação, né? eu já recebi ligação de meia-noite do cliente. Quando eu olhei a hora, eu fiquei assustada. Porque eu estava no WhatsApp, viu online e se achou no direito de falar comigo para poder pedir uma simulação meia-noite. Entendeu? Eu É, disse, ó, amanhã fala comigo. Entendeu? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo de muito imediatismo, né? Infelizmente. exato. Eu E até me sabe que a gente tem incluo prazo, né? A, a gente tem um prazo, né, Pamela? A gente não recebe, por exemplo, eu vou abertamente, né? Já que a gente está falando bem aberto para todo mundo, é bom que fica uma coisa bem transparente. A gente não recebe a mais, por exemplo, se eu fizer o laudo em um dia ou se eu fizer em 7.
o valor é o mesmo, né? Então, assim, não tem para a gente que é credenciado fazer, obviamente. Você sabe disso, que eu faço logo em 1, 2 dias, 3 dias no máximo, né? Mas tem cara que vai fazer em 7 e ele não está errado porque ele está dentro do contrato dele. Eu sei que o cliente tá apressado, às vezes vocês também estão precisando, principalmente a agência quando chega em certos períodos aí, viu? A agência liga. Aí você imagina que você está o tempo todo. Que fique claro que não é Não, o não é você não, é a agência. A agência que é liga. meta da agência e Da aí eles. agência, exato. Então, assim, fazendo um pouco para a questão do advogado de diabo, tem erro de um lado, tem erro do outro, às vezes é mais questão de comunicação realmente. Os pedidos, às vezes, também tem que ter um certo respeito com o credenciado que está do lado de cá. Não é porque o construtor chegou e falou que a casa vale R$ 1 milhão que ela vai valer R$ 1 milhão. Ela pode valer, inclusive, mais de R$ 1 milhão, né? Tá entendendo? Então, assim, só mais bom senso de todos os lados, eu acho. Né? Sim, sim. Eu me incluo nisso também, que às vezes pega o cabo no dia meio atravessado, né? aí você tá mais abusado. E aí todo mundo. Mas eu acho que é tudo resolvível. Não tem nada de estresse, né? E eu acho que de tudo isso, de tudo isso que a gente falou até agora, se todo mundo conseguir, tanto correspondente como engenheiro, como agência, manter uma boa relação, um bom tratamento, eu acho que a gente consegue ir bastante longe com isso e fazer com que o processo ande cada vez mais rápido, né? Tá entendendo? Deixa eu só responder essa pergunta aqui, ó. Iane Matos botou aqui, tratando-se de imóvel É, usado que não possui Davi, só um janelas nos minutinho quartos. que. Davi, só um minutinho Oi, que eu vou. O Fabrício vai ficar aqui, eu vou sair só um segundinho que tem uma pessoa ligando aqui no meu celular, eu vou ver o que é, tá? tá bom, tá. Vamos ver aqui essa. Tá me escutando, Fabrício? Fabrício. Tô, pode falar. Pronto, tá aqui. Tratando-se de imóvel usado que não possui janela nos quartos, não passa? Não, não passa. Quarto é com quarto, sala, quarto e sala são considerados ambientes de permanência prolongada. Então ele tem que ter iluminação natural e ventilação natural. No caso de banheiro, você pode ter uma ventilação Condições mecânica, né? mínimas de habitação, né? Exatamente. Então, mesmo o É, aqui tá. imóvel usado, se não tiver janela, ele não é aprovado. Não tem a menor possibilidade de ser aprovado, tá? Eu já peguei uma Meninas, situação que um banheiro de uma área de lazer não tinha janela. Ele tinha exaustor. Mas aí como não é pode ser um aprovado. ambiente, isso, como não é um ambiente de permanência longa, né? Exato. É, não tem Permanência problema. prolongada, né? Isso, não tem Permanência. problema. Então, são salas e quartos, eles têm que ter obrigatoriamente ventilação natural e iluminação natural, certo? Isso. Não tem outra possibilidade. Os banheiros ainda são aprovados com exaustor, né? O pessoal usa muito hoje, que eu particularmente não gosto, que é a claraboia, né? Em Pernambuco, as orientações que eu tenho, em Pernambuco, desde que tenha uma cobertura e uma proteção de ferro para trocar a ventilação, é aceito. Na Bahia, principalmente para imóveis de médio e alto padrão, a orientação é para não aceitar. Então, são tratamentos diferentes para os estados, né? Então, é bom o pessoal ficar atento a isso aí também. Aqui em Pernambuco, o pessoal aceita, o pessoal tem uma flexibilidade maior para algumas coisas em Pernambuco, né? Em Pernambuco, não, eles exigem o fechamento de vidro na área de ventilação. Na Bahia, não exige. Então, quem vai construir, onde você for construir, você tem que pegar principalmente essas regras, que é outra coisa que o pessoal tem muita dificuldade, que aprovou na prefeitura e na Caixa não aprova. Bicho, se você quer enquadrar na Caixa, você tem que pegar o que a prefeitura manda e o que a Caixa manda. Você não vai ser exceção no Brasil, deixando bem claro, que vai ter sua casa aprovada se não tiver dentro do que o COT pede e do que a prefeitura pede também, né? Davi, em Entendeu? relação a essa questão de telhado, tem como você dar uma explicada para o pessoal aí que está assistindo a live? Tem. Porque o pessoal tem muita dúvida, né, nessa questão de telhado. Aquela cobertura de Tá, fibrocimento, que antigamente podia e hoje tem que ter laje obrigatória, que tu me dissesse. pronto. Vamos lá. Para qualquer imóvel. Antes, para minha casa, minha vida, podia algumas SBPE, coisas. casa SBPE. amarela. Não vai descarregar.
A Caixa não autoriza mais nenhum tipo de imóvel, sem exceção, tá? Nenhum tipo de imóvel com telha de fibrocimento sem laje, certo? Antigamente se podia, eu vendi inclusive alguns imóveis só com a telha de fibrocimento. Eu acho que foi até o começo de 2021, ainda era permitido, mas de janeiro de E uma 2021 questão para de uma cá, espessura, não era? a espessura mínima são 6 milímetros. Se eu não me engano, acho que são 6 milímetros. Tem que pegar lá. Eu nunca medi, não. Eu nunca levei para obra Não, parquímetro tinha uma para medir. história assim pra gente, que uma espessura, até uma É, determinada espessura, não precisava ter laje. Mas aí agora não, para todas precisa. agora todas elas, independente da espessura de telha e tudo. Eu acho uma coisa meio... Até porque todos esses anos vinham sendo feitos desse jeito, nunca a gente não tem tantos problemas. Mas agora não, a Caixa não passa mais. Independente do tipo de financiamento, tem que ter laje. Se você for usar telha de fibrocimento, tem que ter a laje. Inclusive, infelizmente, eu tive que reprovar algumas casas por conta disso, né? O pessoal sabe que não pode, o construtor sabe que não pode, e depois a culpa é do engenheiro, mas o cara vai lá e constrói. Aí é uma situação bastante complicada, né? E para telhado convencional, que o pessoal usa muito, né? Quando não tem aquele telhado aparente, né? Ou então tem o telhado caixãozinho, né? Fechado. Tem que colocar rufo, ou o rufo ou a manta. O rufo pode ser o rufo de placa de concreto ou o rufo de zinco, certo? Se não usar o rufo, você pode usar a manta, pegando todo o perímetro de coberta. Isso é uma coisa obrigatória. O pessoal constrói há 500 anos aí e continua fazendo errado. Casa precisa ter número na porta. A casa precisa ter número na porta. Né? E o pessoal No não bota. É uma mínimo, né? coisa... Pô, isso é uma coisa tão simples, sabe? É uma coisa tão trivial, às vezes, e o pessoal não bota o número na porta. E termina tendo a casa negada, o processo parado por causa de uma besteira dessa que custa R$ 10, Verdade. né? Para poder colocar. Então, assim, são coisas bem. Se o pessoal só tirasse ali 1 hora do seu tempo e lesse o código, muita coisa que eles fazem que é errado, que dá errado, não teria, né? São coisas assim, mas respondendo Fabrício, é isso, Fabrícia. Não pode ter, se não tiver laje, não pode utilizar mais telha de fibrocimento, independente do padrão do imóvel, tá? Maravilha. Certo? Vou falar só para terminar uma coisa, no começo que a gente pegou lá da questão começou falando do financiamento, né? Questão de investimento, principalmente que a gente saiu agora desse período político. Veja, Luiz Bassi, que é o maior investidor brasileiro, pessoa física na Bolsa, diz que antes de qualquer outro investimento que o ser humano vai fazer, ele tem que fazer um investimento no imóvel dele. E você vai transmitir segurança para a sua família, para você e para os demais, né? Imóveis, historicamente, se você pegar um gráfico histórico de evolução, de correção de inflação de tudo, os imóveis, eles corrigem sempre acima da inflação. É tanto que a gente, agora na pandemia, a gente teve um boom de valorização dos imóveis. Melhor investimento, né? Né, exato. Teve aquecimento e ainda teve o boom da valorização. Um exemplo bem simples para vocês terem uma ideia, que tinha um terreno sendo negociado de Alphaville por 80 mil, hoje você não encontra por menos de 350. É verdade. É Então verdade. são mais de 400% de valorização. Né? Então, assim, se as pessoas que ficaram um pouco receosas agora, o momento ainda é de investimento nos imóveis, seja para morar ou seja para construir para venda, né? Então, assim, não fiquem com receio. Tem Pamela, as meninas aí estão aí para ajudar vocês. A taxa de juros permanece a mesma, o Copom permaneceu com o mesmo percentual de taxa de juros, né? Não teve aumento para isso. Teve um reajustezinho aí na Caixa, mas não é nada que impacte consideravelmente no valor do financiamento, no final das contas. Então, eu sugiro ainda, se você está querendo comprar seu imóvel, o momento é agora, porque é a nossa proteção. Né? Então, a gente não tem muito... Se a gente, Ou antes de pensar... eu construí, É, porque muita gente não exato. sabe que a Caixa trabalha com essa parte de construção. A gente já trabalha há muito tempo com isso, mas mesmo Uhum, assim a gente ainda encontra pessoas que dizem: poxa, eu tenho um terreno há tanto tempo, eu não construí, porque minha uhum, casa é até grande e tudo, e eu não queria desembolsar esse valor todo. Eu não sabia que a Caixa trabalha com essa modalidade de construção e que tem uhum. uma taxa de juros tão atrativa, não é? Exato, E exato. como você disse, mesmo quem tenha a renda, mesmo quem tenha o dinheiro guardado ali na poupança ou embaixo do colchão, é Uhum, muito mais vantagem usar o dinheiro do banco com a taxa de juros mais baixa, né? E fazer o seu dinheiro render e pagar a uhum. parcela. Ou até, Exato. de repente,
construir ou comprar um imóvel pronto, que em muitos casos o valor que se paga de parcela é muito perto do que se tem do recebimento do aluguel. Tá, Então, também é um bom investimento nesse ponto. tá. E em cima do que o Fabrício falou, ó, eu não vou, o que eu vou falar aqui não tem viés nenhum, porque eu tanto construo para venda, como eu construo também usando o financiamento de aquisição e construção. Então não tem um viés. Para mim, qualquer caminho vai dar no bom caminho. Mas veja, a pessoa que tem um terreno ou quer comprar um terreno para construir, eu acredito que a melhor opção é você fazer isso. Obra dá trabalho, dá dor de cabeça, mas quando você tem uma equipe que trabalha corretamente, conhece todo o trâmite junto à Caixa, conhece o passo a passo da obra, né? Então, a sua dor de cabeça é muito menor, né? A Verdade. sua dor de cabeça é muito menor. Se você for pegar um aventureiro na rua, você vai ter dor de cabeça desde o início do processo. Até na elaboração do seu projeto arquitetônico, você vai ter dor de cabeça e raiva, para falar a verdade, né? Mas Sonho se você é sempre um pesadelo, né? exatamente. Então, você pode fazer ou comprar a casa pronta ou a construção. A construção eu vejo como vantagem porque você faz a casa dos seus sonhos, Verdade. do jeito que você quer, da maneira que você quer, com a quantidade de ambientes que você quer, que a De arquitetura acordo com a chama funcionalidade da sua família, né? exatamente, que na arquitetura chama programa de necessidades, né? Então você faz tudo isso e eu acho que é a melhor opção. Agora, se você está querendo morar, está precisando já morar, se mudar semana que vem para fazer alguma coisa, vamos, o mercado está aí, tem muita gente boa vendendo casa também, tem muita gente trabalhando bem aqui no mercado de Petrolina também. Então é só procurar direitinho, procurar o CREA, pegar informações de engenheiros, da consultora que você vai comprar, e aí você fazer o seu bom investimento. Não é isso? Deixa eu responder só mais um aqui da Procurar, Iane. procurar saber a índole da pessoa, não é, Davi? Porque Exatamente. tem gente aí que acha que pode ganhar dinheiro e construir de todo jeito só para, no final, pegar ali o dinheiro, né? E depois a casa cair por cima do povo. Eu Sem mostrei, responsabilidade Sem técnica. responsabilidade nenhuma. eu mostrei alguns casos aqui, né, já, de casa com eu coloquei uma chave de um carro dentro, assim, né, de uma fissura, de uma rachadura, né? Fica E muito triste quando a gente vê isso. Iane, você perguntou se pode ter forro de PVC. Novos não podem ser com forro de... Pode sim, só que você vai jogar o padrão da sua casa lá para baixo, tá? Se você colocar, Isso. se você botar padrão, botar forro de PVC na casa, diferente do forro de gesso, o padrão da sua casa vai ser diminuído, então não se espante se o engenheiro avaliar muito abaixo o valor da sua casa comparado dos seus vizinhos, por exemplo. Tá entendendo? Tem algumas coisas que vocês têm que manter o padrão. Existe o padrão normal baixo e baixo, padrão normal, normal alto e alto. Então, alguns itens que tem, inclusive na 12721, que é a norma de desempenho, que ela relaciona tudinho lá. Eu posso até estar enganado agora o número da norma, mas é a norma de desempenho que ela relaciona todos os itens de enquadramento de padrão para poder fazer o forro de PVC. É um dos itens que enquadra a casa como padrão normal baixo, e dependendo da cerâmica e do acabamento que você coloca, ela vai para baixo, tá? Quantidade de Davi, quartos, essas coisas. eu sou meio cega, mas eu acho que é Silvia que está querendo fazer uma pergunta. Pode sim. Pode? É para Davi a pergunta. Para mim? Ela é Pode jogar correspondente em duro. Salvador, Davi. Jogue duro aí. Pode mandar pergunta. Enquanto ela escreve aí, eu queria só fazer uma observação com relação a essa questão do financiamento e construção. Uhum. Que a gente, no começo da live, já falou em sonho de casa própria, a gente falou em transformação em pesadelo, a gente falou em responsabilidade técnica, né? Mas, assim, a gente tem uma coisa que a gente não pode deixar de frisar aqui na live com o Davi, com relação à responsabilidade também do correspondente que está Uhum. fazendo o acompanhamento do seu financiamento, tá? É importante que você tenha um correspondente que tenha um bom relacionamento, porque o relacionamento é porque ele acha Pamela e Fabrícia gente boa ou mais bonita? Não. É porque Pamela e Fabrícia trabalham focadas, porque Pamela e Fabrícia têm responsabilidade e estão preocupados com todo o processo do banco, do vendedor, do construtor e do cliente. Então assim, quando a gente recebe um financiamento de construção, a gente sempre orienta o cliente nessa questão do preenchimento da PCI, porque assim,
tanto ela pode ser o anjinho, como a gente estava Uhum. falando, como ela pode ser o problema da Exato. obra, né? O papel e a execução da obra tem que andar juntinhos. Se não andar, não adianta a velocidade da sua obra, sei lá, maior do que a velocidade da luz, porque se o seu engenheiro colocou lá que são 12 medições e a Exato. sua obra só vai andar 11%, se você fizer 50, não adianta. Tem Uhum. que estar exatamente muito bem alinhado. Por isso também a importância e a necessidade de que você pegue um engenheiro que tenha experiência com financiamento de construção, para que É. não venha ter dor de cabeça, precisar fazer a reprogramação de obra, que é uma coisa que vai trazer muita dor de cabeça, vai Muito. atrasar tudo no processo, né? Exatamente. É o barato que sai caro, né? É. E uma coisa, você tocou a questão da reprogramação, importante. Eu vou responder aqui o que a Sil está perguntando aqui. O... Essa questão da reprogramação acontece principalmente, além do erro no cronograma, porque o pessoal coloca o cronograma querendo faturar muito no curto espaço de tempo. Inclusive, eu estou fazendo uma PCI de uma casa de quase 200 metros quadrados, que o cara quer fazer a casa em 6 meses. Bicho, você não vai fazer a casa em 6 meses. Você não vai. Mas meu engenheiro disse, me desculpe, mas ele está errado, ele não faz. E E não aí é eu... só o prazo. E não é só o Exato. prazo. Eu tô com uma obra, a gente tá com uma obra agora enorme lá no Granville Uhum. e botaram assim, por exemplo, era uma obra de valor alto, então o que acontece? Todas as medições, o reembolso é um valor muito alto, muito Uhum. significativo para o Sim. cliente. Então imagine uma casa enorme com um padrão de construção caro, né? E aí o cara colocou que ele ia executar, sei lá, 20% na parte de vidros, Foi. esquadrias e nanana. Isso representa em reais um monte de dinheiro. É, Então ele exato. tinha que ter fatiado essa medição, Exato. entendeu? Então assim, faltou a experiência na hora de preencher a PCI. Exato. E ainda para completar, outra coisa que o pessoal não se atenta, depois que você apresenta o projeto na caixa, em hipótese alguma, você pode modificar o projeto. Não pode modificar o projeto de hipótese alguma. Porque você vai, o engenheiro que pegar, se ele ver qualquer modificação do projeto, ele vai apontar e o seu processo vai ficar parado. Você vai ter que apresentar um novo projeto ou uma justificativa plausível que não é para análise do credenciado, vai primeiro para o funcionário da Caixa analisar e depois volta para o engenheiro só dar o ok, dar o parecer. Mas o engenheiro, imagine, o Pamela sabe como é complicado quando vai para REAB ou para Fabrícia alguma pegou um agência. agora, demorou 2 meses. Entendeu? Dois Então, meses. assim, pois é. Então, Ação. assim, você fechou o seu projeto, saiba, você não pode modificar o seu projeto. Cronograma, às vezes é muito melhor que você amplie o seu cronograma. Ah, eu vou terminar a casa em 6 meses, mas bota o cronograma de 8, 10 meses para você finalizar a sua casa com tranquilidade, porque se atrapalhar em algum processo isso, em algum andamento isso aí, por exemplo, a gente sabe que vidro demora, quem trabalha com obra sabe que vidro demora para instalação, esquadria, setamento de porcelanato, essa parte de acabamento é muito complicada. São 3 itens fundamentais na obra que demoram muito. Primeiro, quem faz Davi, da maneira correta, né? Fundação e Davi, estrutura demora muito. sem falar também na hora de tirar o habite. Na hora de Sim. tirar o habite, o Fiscal fiscal da tem que. prefeitura, né? Então, se ele vê também que vai ter alteração, também vai parar na hora de tirar o habite. Exato. E o valor da última medição, você só pega depois que você averba seu imóvel, né? Então, Exato. o imóvel concluiu, você vai ter que tirar o habite, levar o habite para o cartório, para que você possa averbar e daí levar essa documentação, mais a CNO, que é o cadastro, a CND, que é Uhum. para a qualidade da obra, né? Mostrar que a Exato. obra está lá. E aí a agência liberar a última medição. É. Então, tanto nessa parte da caixa, como na hora do habite também vai ter problema. Exato. Deixa eu responder a Sil aqui. Ela está perguntando por conta dos furos em apartamentos, o que está sendo negado. Sil, depende da estrutura do bloco, do apartamento, né? Esses apartamentos antigos são feitos ou de alvenaria estrutural, que é bloco sobre bloco, e não pode ter nenhum tipo de modificação, nenhum furo na estrutura, ou alvenaria autoportante, que também não permite furo. Então, o que é que a Caixa diz? Se houver algum furo, além do previsto inicialmente, que aí não teria, né, obviamente, que deve ser aquelas caixas, né? Antigamente o pessoal botava aquelas caixas de ar-condicionado lá de fora para o pessoal botar o ar-condicionado.
Se o pessoal está furando, a caixa entende que está diminuindo a resistência estrutural. A estrutura do imóvel vai ficar mais fragilizada. Então, a caixa não quer dar em relação a isso. É por isso que tem a negativa. Tem muito da estrutura do imóvel. Esses imóveis antigos são danados para dar esse tipo de problema, que o engenheiro vai e nega. Principalmente quando é o vento dessa forma que eu falo, ou estrutural, você não pode fazer nenhum tipo de modificação, né? Eu vou dar outro exemplo que também não pode fazer modificação, que o pessoal está construindo muito aqui em Petrolina. São casas de placa de concreto, né? Em Salvador faz muito isso. E é o bloco, aquelas pré-moldadozinhas, o pessoal só vem encaixando, 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 encaixando. Aqueles ali, se você não utilizar já os furos existentes, se você fizer um furo maior ou outro furo, independente daquele, você também não vai, você vai ter a garantia negada, né? Espero que tenha ficado claro aí. Meninas, a gente já está com mais de 1 hora, né? Tem a Zinati, que é correspondente aqui em Petrolina, tá fazendo uma queixa aí de tu, ó. Peguei um processo, Davi avaliou e negou, PCI errada. Ele ofereceu os serviços, não sabia que ele fazia isso, até desacreditei. Mas demorou 6 meses esse processo. O barato saiu bem caro. É, minha amiga, sai caro mesmo. Sai, cara. Eu não lembro desse negócio aí, não, né? Mas... Porque, na verdade, quando eu avalio, eu posso ter oferecido o serviço para um colega. Porque quando eu faço a avaliação, Olha eu aí, não posso Davi, fazer ela que virou sua fã. Tá, obrigado, Renato. Mas quando eu faço a avaliação, eu não faço o processo da PCI. Porque aí fica meio complicado para mim, porque sou eu que estou fazendo o trabalho e depois sou eu que tenho que analisar. Então, essa parte eu não faço. Eu vou responder essa pergunta de Lígia para a gente finalizar, tá, Davi? Tá. Porque eu tenho 3 filhos, né, para tomar conta e amanhã é dia de branco, né, Lígia? Sim, senhora. Deixa eu lhe dizer. Ela disse assim: depois que você adquire um imóvel pelo programa PCVA, que é o Casa Verde e Amarela, Uhum. depois de assinado o contrato, pode fazer alguma modificação no imóvel? Vamos lá. Tem a questão do seguro, né? Então, se você faz alteração na planta, a casa é sua. Mas se você faz alteração na planta e se vier a ter algum problema estrutural nesse imóvel, a caixa seguradora pode se negar, né, a fazer a cobertura do probleminha. Então, por Uhum. isso que não é bom Até mexer. porque a garantia foi dada de de um determinado projeto. Se você Exato. altera, você perde a garantia. Você Tá, alterou ali. eu vou só Mas acrescentar não um tem pouquinho aí. mais a veracidade do engenheiro ter ido lá e ter analisado e dado, né, o imóvel como garantia, né? Ter Exato. aceitado, né? Ó, fora o seguro que Pamela citou aí, o construtor ele tem 5 anos de garantia para a estrutura da casa, que fique bem claro, é na A estrutura da contar casa. a data da emissão do habite. Isso, exato. Então são 5 anos a estrutura. Os outros itens têm garantia também, só que são garantias reduzidas. Por exemplo, infiltração em telhado. O pessoal se confunde muito nisso. Quando você entra na casa, você tem que esperar a primeira chuva. Aconteceu a primeira chuva, não deu vazamento, a partir daí é manutenção. Manutenção é a responsabilidade do cliente, não é do construtor. Você entrou na casa, as portas estão todas reguladas, entrando, saindo, tudo fechando normal, a partir daí é manutenção, é do cliente. Você usou seu esgoto, sua água normalmente, com 3, 4 meses deu problema, é manutenção. Entendeu? Então, assim, você tem que Até só saber quais são os porque itens que são manutenção e que são garantia, né? essa questão que você falou aí da cobertura também, aí a pessoa se muda, chama o coleguinha da internet, né? Chama o coleguinha Exatamente. do ar-condicionado, aí ele sobe, afasta uma telha, quebra outra, aí Uhum. chove, molha. Principalmente quando Exatamente. não tem fossa, né? Não tem Não tem saneamento. saneamento, que Saneamento. atravessa a fossa, não é verdade? O Isso. esgotamento. Então, chegou uma hora que encheu, o cliente tem que fazer aquela O esgotamento. manutenção, o Exatamente. esgotamento, para que as coisas fluam, né? E aí, o que é que acontece? O pessoal compra ali, não tem saneamento e eles acham que não precisa. Então, tem que ter esse Uhum. conhecimento, né? Isso para poder Tem. saber que
tipo de manutenção é do cliente, não é depois de chegar perto de 5 anos, querer que a pessoa que vendeu o imóvel faça toda Exato. a reforma do seu imóvel naquele período, não é Não, verdade? até porque, é bom que o pessoal fique claro, a garantia de 5 anos é na estrutura da casa. Não tem garantia em outro item na casa se não, fora a estrutura durante 5 anos. Isso aí já está no resumo lá dos quadros da Caixa e também tem uma lei de outra coisa, esqueci o nomezinho da lei aqui agora, mas é bom que fique claro, 5 anos na estrutura, o resto não tem garantia. A garantia é por um tempo determinado, entendeu? Pronto, Pamela, tu vai tomar conta das meninas agora. Obrigado, viu, meninas, Vou. pela Tá, live. Eu tá. acho que a gente ajudou bastante aí o pessoal, esclareceu bastante dúvidas, né? Todos que compareceram à nossa live, obrigada. E estamos aqui quando precisar, só nos procurar. Obrigada pelo Hum, convite. Obrigada por cada um que entrou aí para prestigiar, para tirar alguma dúvida. Precisando de financiamento, estamos à disposição. Precisando de exato. um dinheiro, tem Davi, né, com Hum, responsabilidade. E depois a gente embarca uma outra para esclarecer o vamos, que eu que falar hoje. pronto, Olha aí, vamos sim. Tiago, lá da agência do centro, está dizendo que Davi é uma enciclopédia. Olha, Obrigado, obrigado, Tiago, valeu. Obrigado a todo mundo que participou. A gente chegou a bater quase 50 pessoas aqui, então é muito bom ter todo mundo aqui acompanhando, Feriado, né, né? Felipe? Em pleno feriado, né? Todo mundo descansando aí. Valeu, espero que a gente tenha ajudado bastante. E eu estou aqui direto no Instagram, as meninas também, Pamela, Fabrícia. Qualquer dúvida, manda aí pergunta pra gente. Eu respondo sempre que possível no meu direct lá, todo mundo, seja com obra, seja com essa parte de financiamento, seja com orçamento de obra, que eu falo muito também aqui no Instagram. E se eu puder, se vocês quiserem indicação, eu indico Pamela e Fabrícia também, a parte de correspondência bancária. Estão fazendo o meu processo aí e eu não tive nenhum tipo de problema durante o processo. Eu nunca, depois da assinatura do contrato, Pamela que resolve tudo para mim aí, eu nem na agência eu vou, né? Pra gente receber obrigada. recurso, viu? Tchau, tchau, minha gente. Boa Valeu. noite. Boa Tchau, noite. Tchau, obrigada. tchau. Boa noite.